Vamos à questão número 84. Ela diz o seguinte: o texto 3 mostra desvio da norma culta. Você já percebeu que a FGV adora esse tipo de comando, desvio da norma culta, principalmente essa palavra, desvio. Então, fique bastante atento a isso, porque quando ela falar de desvio da norma culta, é a mesma coisa que dizer, olha, o erro, você precisa achar o erro. Vamos ao texto 3 e ele diz assim: texto 3, uma mensagem no Facebook dizia o seguinte, abre aspas, consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Boicote o consumismo. Então nós temos de achar o desvio nesse texto. E a FGV dá como alternativa algumas possibilidades gramaticais. Por exemplo, em relação à acentuação gráfica, em relação à forma de plural, em relação à ausência de preposição, que nós estamos falando de regência verbal, em relação à conjugação verbal. A minha dica para você resolver esse tipo de questão é ir ao texto, analisar, ler com calma o trecho e verificar o erro. Então, quando ele diz consumismo é o ato de comprar o que você não precisa. Até aqui está perfeito. Com o dinheiro que você não tem, também está perfeito. Veja, verbo ter, quem não tem algo, ele não pede uma preposição, essa preposição não vai aparecer antes do pronome relativo, para impressionar pessoas que você não gosta. Agora preste atenção que nós temos o verbo gostar. Quem não gosta de alguma coisa. Este é um verbo transitivo indireto e ele pede uma preposição específica, a preposição de. Então, o que acontece aqui? Como nós temos pronome relativo, a preposição aparece antes do pronome. Então, como é que seria a frase respeitando a norma culta? Para impressionar pessoas de que você não gosta, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Está perfeito até aqui. Então, ficou faltando uma preposição. Agora nós vamos analisar a justificativa da FGV. Na letra A, na acentuação gráfica de uma palavra, não houve desvio em relação à acentuação gráfica. A letra A está fora. Na indicação errada de uma forma plural, não houve problema em relação à concordância verbal, muito menos em relação à concordância nominal, que faz com que a letra B esteja fora. Na ausência de preposição, perfeito, é a nossa resposta, porque ficou faltando a preposição exigida pelo verbo gostar, que, como eu falei antes, é um verbo transitivo indireto. Letra C, portanto, é a nossa resposta. Na conjugação de uma forma verbal, não houve qualquer desvio em relação à conjugação de formas verbais. No mau emprego de uma vírgula, também não. Nós temos aqui a ideia de finalidade expressa no período e não há qualquer tipo de problema em relação à pontuação, o que faz com que a resposta da número 84 seja a letra C de casa. Agora vamos para a número 85. Vejamos o comando da questão. Nessas passagens, ele acabou de citar aqui as passagens, depois a gente vai ler se houver necessidade, eu acredito que haja. Nessas passagens, emprega-se a voz passiva. E essa estrutura tem a característica de... Preste bastante atenção a esse comando de questão, porque a FGV cobra muito isso em relação ao motivo de uso da voz passiva. Aqui ela não está explorando as regras gramaticais, como se forma uma voz passiva, que tipo de verbo você precisa ter, não é isso. Ela está explorando, pelo contrário, um recurso da língua, que o enunciador usa com um objetivo específico. Vejamos primeiro as passagens a que a FGV faz referência. Observem-se as seguintes passagens do texto 1.
Em abril de 1986, a área de 4.200 km² foi totalmente evacuada. É a primeira. Depois, centenas de milhares de pessoas foram removidas de suas casas para nunca mais voltar. Temos aqui a marca da voz passiva e aqui também foi totalmente evacuada. A estrutura foi evacuada, é a própria estrutura verbal, locução verbal de voz passiva analítica. Veja que nós vamos trabalhar a característica, o motivo de utilização da voz passiva. Indicar a violência das ações praticadas? Não. A primeira coisa que você precisa verificar aqui é o seguinte: houve a omissão de um termo. Quando ele diz a área de 4.200 km² foi totalmente evacuada, ficou faltando nessa estrutura um termo específico, o agente da passiva. Eu não sei se você lembra, mas a voz passiva tem o sujeito, que vai ser o sujeito paciente, mais a locução própria de voz passiva, que é a locução verbal de voz passiva, que é o verbo ser ou o verbo estar, mais o particípio do verbo principal. E depois nós temos o agente da passiva, ele é o sujeito. É aqui que a gente sabe quem praticou a ação. Quando eu digo assim, João vendeu o carro, nós temos sujeito João, sujeito simples, vender, verbo transitivo direto, o carro, objeto direto. Quero passar esta frase para a voz passiva. O que eu faço? O objeto direto vira sujeito paciente. Deixe-me acertar isto aqui. O carro, sujeito paciente, é o primeiro termo. Depois eu tenho que ter uma locução própria de voz passiva, verbo ser ou verbo estar, mais o particípio do verbo principal, que é o verbo vender. Então, o carro foi vendido. Foi vendido por quem? Eu preciso do agente da passiva. É este termo que vai deixar claro quem é o agente da ação expressa pelo verbo. Então, se eu falo assim, simplesmente, o carro foi vendido, eu não coloco o agente da passiva, eu não deixo o agente da passiva em evidência, eu não sei quem vendeu esse carro, eu estou simplesmente omitindo essa informação. É o que acontece aqui. Foi totalmente evacuada. Evacuada por quem? Essa área foi evacuada por quem? Eu não sei. Houve uma omissão do agente da passiva. A mesma coisa acontece aqui. Centenas de milhares de pessoas foram removidas de suas casas para nunca mais voltar. Foram removidas por quem? Quem é o agente da passiva? Quem é o agente da ação expressa pelo verbo? Eu também não sei. Houve aqui, portanto, uma omissão do agente da passiva. E é exatamente isso que diz a letra B. Evitar a identificação dos agentes das ações. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o agente da passiva. Então, houve aqui a omissão de um termo importante, é lógico, para a oração, com a finalidade de evitar a identificação dos agentes das ações expressas pelo verbo ou pela locução verbal própria da voz passiva. Então, número 85 tem como resposta a letra B de bola. Agora nós vamos para o número 86. Ela diz assim: na frase em que são feitos altos investimentos, a forma verbal na voz passiva permite é o mesmo estilo de questão que a FGV tem cobrado massivamente. Você não pode errar isso. É o mesmo estilo da número 85. A única coisa que ela fez foi modificar um pouco o comando da questão. Aqui ela utiliza, emprega-se a voz passiva e essa estrutura tem a característica de
evitar a identificação dos agentes, das ações, mas na 86 ela diz, na frase, a forma verbal na voz passiva permite veja, em que são feitos altos investimentos. Percebeu aqui a locução verbal própria da voz passiva? Veja, essa frase, portanto, está na voz passiva analítica. Veja no texto. Vimos que o Vale do Silício é um tecnopolo importante, com indústria avançada, de ponta, em que são feitos altos investimentos. Quem faz esses altos investimentos? Não sei, o texto não revela isso pra gente. Então aqui houve novamente a omissão do agente da passiva. E veja o que diz na letra A, omissão do agente da ação. Percebeu que em vez da FGV falar de agente da passiva, porque ficaria muito fácil, ela fala em agente da ação. Foi a mesma coisa na número 85, agentes das ações, porque havia duas frases. Então fique bastante atento a isso, porque você não pode errar esse tipo de questão na sua prova. Na próxima parte do vídeo, eu vou corrigir as questões número 87, 88, 89 e 90. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.